a gente vive um momento, a gente vive crianças com crises de ansiedade. Crianças com depressão, crianças que são coisas tão inerentes, são tão adultas. Né? Uma criança que tem a organização na vida, que tem horários, que tem rotina, ela se sente, primeiro, mais protegida. Ela se sente mais segura por isso. E isso sendo uma coisa natural no seu dia a dia, vai fazer com que ela seja menos ansiosa, que ela seja menos angustiada, porque ela vai conseguir perceber que cabe tudo no mesmo dia, que tem tempo para brincar, que tem tempo para estudar, que tem tempo para conviver com os amiguinhos, com os pais, tem tempo para tudo. E nós colocamos as crianças numa roda viva de tarefas, tem que fazer, que a criança fica achando também que não dá tempo para viver. Às vezes eu vejo crianças perguntando assim, mas claro que eu vou brincar. Porque realmente ela nem entende que jogar futebol, ir ao inglês, tocar um instrumento é brincar. Porque não é colocado para ela dessa forma, é colocado como uma tarefa, como uma rigidez, como você falou. A organização não deve ser colocada na vida das pessoas, principalmente na vida das crianças, como algo pesado, como algo ruim, como algo chato, porque não precisa ser de verdade, né? E a mesma coisa, quando você coloca seu filho para fazer futebol, quando você coloca para fazer balé, quando você coloca para aprender algum instrumento e ele não entende que aquilo é uma brincadeira, que aquilo é uma coisa que ele faz porque ele gosta, que dançar é uma terapia, que tocar um instrumento é uma terapia, que jogar futebol é uma terapia, passa a ser um peso. E aí deixa de ser um prazer que você quer dar para o seu filho. Claro, eles precisam gastar energia para a gente poder ficar em paz também. Mas deixa de ser um prazer e passa a ser uma obrigação. A gente está criando um monte de obrigações para os nossos filhos de coisas que deveriam ser prazerosas. Até brincar virou uma obrigação. E aí eu acho que o mesmo olhar para a organização tem que ser dado, né? Colocar as coisas no lugar, ter horário para fazer as coisas, saber que usou, tem que guardar depois que usar, isso é um hábito positivo, isso é um facilitador de vida e não uma incumbência, um trabalho, um peso. E eu acho que esse peso que as pessoas dão às coisas que não deveriam ter peso é que faz com que as crianças fiquem angustiadas, né? A organização é uma ferramenta de paz, não é uma ferramenta de descontrole ou de desavenças, né? Que traz essa paz interior, né? A gente sempre diz aqui, quando a gente organiza o entorno, a gente usa muito essa frase, a gente organiza o entorno e acalma o coração. E é muito verdadeiro, né? Nada como um ambiente organizado pra gente sentir aquele alívio, aquele sensação de paz, se fosse uma via de mão dupla, né? A gente interfere no espaço, né? Porque o espaço não se desorganiza sozinho. Não. E também não se organiza sozinho, né? O espaço recebe a ação humana. Na verdade, o espaço só faz sentido quando tem vida, né? Sim. Por isso a gente nomeou aqui a nossa escola de Casa com Vida, porque Claro. de nada adianta uma casa se ela não tem vida, se ela não tem história. Tem que mexer. As coisas têm que ser. A vida tem que acontecer Claro. no espaço, né? Então, quando a gente está desorganizado internamente, como que a nossa casa fica o reflexo do nosso mundo interior, né? Como que a nossa casa recebe a nossa desorganização interior. E quando, às vezes, o espaço está desorganizado, né? Aquela sensação que a gente tem quando a gente entra num espaço, assim, num espaço caótico, totalmente desorganizado, e isso não acontece só com pessoas organizadas, né? Às vezes uma pessoa desorganizada entra num espaço desorganizado e se sente mal. Porque então a isso é o exemplo de como que o espaço também interfere no nosso... E a desordem alheia incomoda, né? Mais do que a minha própria, não, né? a minha não, a minha tá Eu sob me acho controle. na minha bagunça. Mas não né? me acho na clássica. bagunça dos outros. Isso é só pra gente ver como a bagunça não é saudável.
Um bagunceiro, quando chega em um ambiente bagunçado, ele também não se sente à vontade. Também se incomoda, Não é? exatamente. Não é só uma pessoa organizada, que É. quando chega num lugar desorganizado fica ansiosa, né? Tem mal-estar. O bagunceiro também não gosta, porque a minha bagunça já é conhecida, já é minha conhecida. Aí minha conhecida, tudo bem, eu administro, mas quando entra... Aliás, isso é ótimo, né? A gente vem dar um tratamento de choque em bagunceiros, né? Pegar e colocar no ambiente mais bagunçado que o dele e dizer assim, como você se sente aqui, nesse lugar, né? Nessa desordem que você não consegue entender onde você acha um copo para beber água. E não dá pra gente falar em organização sem mencionar a Marie Kondo, que é considerada a guru da organização, né? A japonesa que tem 4 livros publicados, a gente aqui tem 2 dos livros dela, A Mágica da Organização e Isso Me Traz Alegria. E ela, esse ano de 2019, lançou um programa na Netflix, uma série, né, sobre organização na Netflix e colocou a organização na boca do povo. Então, não dá para falar sobre organização sem mencionar um pouco o método dela. Mas o que ela fala ela fala sobre sentir a alegria, né, fazer a escolha das coisas que você quer manter na sua casa, refletindo sobre aquilo que te traz alegria. Ou seja, ela fala também desse bem-estar que a gente está falando, ela fala dessa relação de contentamento que uma casa organizada pode te trazer. Então eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Você lembra como você conheceu a Marie Kondo? Você lembra? Não, eu conheci depois que eu Sim. conheci vocês duas. Sim. E que eu realmente passei a conhecer o universo da organização, que eu não sabia que era tão vasto e tão gigante e tão profundo mesmo, né? Eu realmente não conhecia, a ponto de eu achar, assim, alguns anos atrás, que o Santa Ajuda, por exemplo, era um simples programa de entretenimento. Que essa profissão, né, o organizador profissional, eu não tinha conhecimento de que essa profissão existisse. Então, depois que eu entrei nesse universo e me encantei com tantas possibilidades, inclusive, até por conta de vocês duas, foi que eu conheci a Marie Kondo e acho a série, por exemplo, do Netflix encantadora. A maneira com que ela lida com as coisas, acho muito bacana o fato dela se concentrar nas coisas que ficam, né? E não nas coisas que vão embora. Isso é uma coisa que vocês duas falam muito nos nossos cursos. Então ela é uma referência, só que o meu olhar para ela é sempre mais voltado para o negócio, né? O meu olhar é sempre como é que ela começou, como é que ela fez isso, né? Ela é uma empreendedora. Até porque ela fala muito de empreendedorismo. Ela é uma empreendedora nata. Eu só cheguei onde eu cheguei, eu só construí o que eu construí porque eu tenho uma veia Exatamente, empreendedora. A gente pode falar um pouquinho disso, mas eu queria que você relatasse a sua sensação quando você descobriu a Marie Kondo. Quando eu decidi, eu sou bem empreendedora também. Um dia vocês vão descobrir quanto empreendedora.